Dia 107, Levítico, capítulo 21. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de alguém do seu povo que venha a morrer, salvo se o morto for um parente próximo, como mãe ou pai, ou filho ou filha, irmã ou irmã virgem, por quem o sacerdote tenha ficado responsável. Com ela poderá contaminar-se. O sacerdote exerce funções importantes entre o povo, por isso não poderá tornar-se impuro ou profanar-se. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas das barbas, nem farão os cortes no corpo. Eles são santos ao seu Deus e não profanarão o nome do Senhor Deus, pois são eles que apresentam as ofertas queimadas ao Senhor, ofertas de alimento do seu Deus. Para estas funções, eles têm que ser santos. Não poderão casar-se com uma prostituta ou mulher mundana, nem com uma mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo ao seu Deus. O sacerdote deverá ser consagrado, porque apresenta o sacrifício ao seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, Senhor, que santificou vocês, sou santo. Se a filha de um sacerdote cair em prostituição, estará manchando a honra do seu pai, que é santo ao Senhor. Ela terá de morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele que entre irmãos for ungido com óleo da unção especialmente derramado sobre sua cabeça e que for consagrado para usar as roupas sagradas, não andará com o cabelo desalinhado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Ele não chegará perto de um cadáver, mesmo que seja seu pai ou sua mãe, para não se tornar impuro. Não poderá sair do santuário, nem profanará o tabernáculo do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o seu Senhor. O sacerdote deverá casar com uma virgem. Não poderá casar com uma viúva, nem com uma mulher mundana ou prostituta, mas tomará uma mulher virgem do seu próprio povo. Isso para que os seus descendentes não sejam profanados entre o seu povo. Eu sou o Senhor que separo vocês para serem santos. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão: nenhum dos seus descendentes, por todas as gerações, que tiver algo defeito físico, poderá aproximar-se para se apresentar às ofertas de alimento do seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá oferecer sacrifícios a mim. Ninguém que seja cego ou aleijado, ou tiver o rosto deformado, ou tiver o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão quebrada, ou que seja corcunda, ou que tenha doença nos olhos, ou que sofra de sarna, ou outra doença de pele, ou que tenha os testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote de Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito e não poderá oferecer as ofertas de alimento ao seu Deus. Ele poderá comer das ofertas do seu Deus, tanto das ofertas santas como das mais santas, mas por causa do seu defeito, não poderá se aproximar do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que santifica a vocês para que sejam santos.
Salmos 28. Perdão. Salmos 26. Senhor, declare-me inocente, porque tenho andado nos seus caminhos e de todo o meu coração tenho confiado no Senhor sem nunca duvidar. Faça um exame completo da minha vida e prove-me, ó Senhor. Examine cuidadosamente os meus desejos, os meus pensamentos. Fiz da sua verdade e do seu amor constante o caminho para alcançar o meu ideal. Não ando em companhia de gente fingida e mentirosa. Tenho ódio daqueles que se ajuntam para fazer o mal e não me assento com os perversos. Sou inocente e lavo as minhas mãos. Posso adorar no seu altar com a consciência limpa, cantando hinos de louvor para anunciar a todas as suas grandes maravilhas. Senhor, eu amo a sua casa, o lugar onde se manifesta a sua presença gloriosa. Não me castigue juntamente com os pecadores. Não me condene com os homens violentos, que têm as mãos sujas de sangue e praticam o suborno. Mas eu tenho vivido com integridade de coração. Livre-me e tenha compaixão de mim. Louvarei o Senhor diante do meu povo, porque Ele firmou os meus passos e não me deixou cair. Salmos capítulo 27. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é o meu refúgio. De quem eu poderia ter medo? Quando os homens perversos vêm me atacar, eles, meus adversários e inimigos, é que tropeçam e caem. Sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no Senhor e ficarei em paz. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Quando eu estiver em dificuldade, Ele será a minha proteção. Ele me esconderá em sua casa. Ele me colocará em segurança numa rocha firme. Ficarei fora do alcance dos meus inimigos. Então oferecerei sacrifícios de gratidão. No seu templo cantarei louvores e louvarei o Senhor. Ó Senhor, ouça os meus pedidos quando clamo ao Senhor. Mostre-me o seu amor por mim, responda-me. Meu coração ouve a sua voz dizendo: busque a minha face. Sim, é isso que eu vou fazer, buscar a face do Senhor. Ó Senhor, por favor, não esconda a sua face de mim. Não rejeite com ira o seu servo. Senhor tem sido o meu libertador. Não me desampare nem me abandone, ó Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me receberia de braços abertos. Senhor, ensina-me o seu caminho, oriente os meus passos na direção certa por causa dos inimigos. Não permita que os meus inimigos façam de mim o que bem entenderem. Eles têm ódio mortal de mim e fazem acusações falsas ao meu respeito. Mas eu tenho certeza de que ainda haverá uma bondade do Senhor triunfar nesta terra. Espere pela ação do Senhor. Seja valente e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Eclesiastes, capítulo 4.
Depois disso, eu vi as aflições e tristezas que havia debaixo do sol. Vi as lágrimas dos aflitos e ninguém para consolá-los. O poder está do lado dos opressores e não há quem os console. Por isso, achei que os mortos são mais felizes que os vivos, mas o mais feliz de todos é aquele que não nasceu e nunca viu toda a maldade que existe debaixo do sol. Percebi o que faz os homens correrem atrás do sucesso. É a inveja. Mas isso também é ilusão, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e chega a passar fome. Vale mais a pena viver apertado com tranquilidade do que trabalhar e se cansar, pois isso, no fim das contas, é correr atrás do vento. Também vi outra situação absurda que acontece debaixo do sol. É o caso daquele homem que vive completamente sozinho, sem filhos, ou irmãos, ou parentes. Trabalhava sem parar para juntar mais dinheiro. Para que ele vai deixar todo o que juntou? Por que ele está deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É um trabalho que desanima demais. 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se, mas o homem que está sozinho quando cai, não tem ninguém para ajudar a levantar. E quando a noite está fria, 2 pessoas usando o mesmo cobertor esquentam uma a outra. Mas uma pessoa sozinha, como vai se aquecer? Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Uma corda traçada com 3 fios não arrebenta facilmente. É melhor ser um jovem pobre, mais sábio, do que um rei velho e tolo, que não aceita repreensão. Um rapaz assim poderia até sair de uma prisão e atingir o sucesso. Poderia chegar a ser rei, mesmo que fosse de família pobre. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. Ele pode se tornar o líder de milhões de pessoas, pode ser muito popular, mas quando fica velho, os que forem jovens não vão aceitá-lo como rei. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento.